Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo Conhecimentos Gerais em Epidemiologia. Eu sou a professora Alcieros e juntamente com a professora Márcia estaremos aqui com vocês em algumas aulas discutindo essa temática que é fundamental para quem está estudando para fazer as provas das residências em saúde coletiva e também em saúde da família e também para quem vai fazer concurso nessas áreas. Então, a epidemiologia é um conteúdo básico para todos os cursos da área da saúde. Então, geralmente na graduação, a gente estuda os princípios, os conhecimentos gerais, o que é a epidemiologia enquanto ciência, como essa ciência ela se divide e qual a aplicação dela. É um tema fundamental porque muitas vezes a gente já parte para estudar a doença e aí a gente esquece de que para estudar a doença a gente precisa conhecer como essa doença ela se distribui, quais são as principais pessoas acometidas por esse agravo e etc. E para que a partir daí a gente possa atuar de forma preventiva, já identificando naquelas pessoas que a gente vai atender enquanto profissional de saúde, ou mesmo quando a gente está analisando uma determinada situação de saúde, a gente conseguir entender quais são os fatores de risco ou quem está em maior risco de desenvolver determinados agravos. Então, alguns desses conteúdos que eu estou falando aqui para vocês é o que a gente vai ver nesse módulo. Vou apresentar para vocês como essas temáticas serão distribuídas. Então, nós temos aí conceito, evolução e usos da epidemiologia. Então, essa aula é uma aula básica, fundamental, mas por ser básica, ela é extremamente importante ao longo de toda a vida de um concurseiro na área da saúde. Porque é exatamente nessa aula que a gente vai entender o que é a epidemiologia, quem foram as pessoas importantes, como exemplo John Snow, que a gente estuda lá desde a graduação. É nessa aula que a gente vai ver um pouco da importância que Oswaldo Cruz teve para a saúde pública no Brasil. Então, conceito, evolução e usos, a gente vai saber o conceito da epidemiologia, quais são as aplicações da epidemiologia e como essa ciência ela evoluiu desde a sua criação e a sua aplicação nos dias atuais. Nós temos aí a segunda temática, História Natural das Doenças e a Determinação Social. Essa aula, ela vai se deter ao estudo dos paradigmas sobre saúde e doença, sendo que a gente foca nesses dois principais paradigmas, que são os paradigmas mais cobrados em prova. Então, História Natural das Doenças, a gente estuda que é para a gente poder conhecer e compreender os níveis de prevenção. Então, aqueles níveis que vêm desde a promoção da saúde, a proteção específica ou prevenção propriamente dita, até a reabilitação. Então, os conceitos de prevenção primária, secundária, terciária e até quaternária nós vamos conhecer nessa aula e estudar o paradigma da determinação social também, que hoje é bastante abordado, principalmente quem vai fazer residência para a saúde coletiva. Então, quem vai fazer a saúde coletiva precisa conhecer a determinação social e quem é da área, não somente para aqueles conhecimentos que são gerais, mas depois que você se torna um especialista na área, você também precisa saber para poder passar nas provas para os concursos públicos. Medida de saúde e doença.
a gente tem aí listado como mais uma temática. Então, essa medida de saúde e doença é quando a gente vai estudar os indicadores de saúde. Vocês vão conhecer os coeficientes, como fazer um cálculo de um coeficiente. Aí alguém tá aí, eita, será? Eu vou conseguir aprender? Eu vou conseguir ver? Sim, vocês vão aprender, vão exercitar e vão compreender como esses coeficientes eles são calculados, o que representam o numerador e o denominador de cada um dos coeficientes de morbidade e de mortalidade, que são os mais estudados. Transição demográfica e epidemiológica. Esse assunto aí é um assunto muito bom. Além de ser um assunto base, ele é um assunto gostoso, ele é um assunto que traz uma compreensão da gente de todo o processo que a gente conhece hoje da situação de saúde e doença. Então é importante a gente conhecer a transição demográfica pela qual o mundo e o Brasil passaram, a transição epidemiológica e a mudança, né, desse perfil, dessa carga de doenças que a gente tem hoje. Então, é para a gente entender como a população hoje é uma população idosa, como se ocorre ou como se deu o processo de envelhecimento da população. Então, essa aula é uma aula base, é uma aula fundamental, mas ao mesmo tempo é uma verdadeira viagem que a gente vai fazer no mundo da epidemiologia. Epidemiologia das doenças crônicas e epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, nós vamos estudar a epidemiologia das principais doenças que acometem a população, mas a gente vai estudar isso do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente vai estudar na epidemiologia das doenças transmissíveis, por exemplo, e diferenciar o conceito de doença infecciosa, doença contagiosa, infecção, doença infecciosa são a mesma coisa? A gente vai aprender os conceitos de patogenicidade, de virulência, imunogenicidade, que são termos que aparecem sistematicamente nas provas das residências e também nas provas de concurso. Então, eu garanto a você que após essa aula você não vai ter dificuldade para responder questões que abordem essa temática. De doenças transmissíveis, a gente também vai encontrar e vai conhecer o perfil das doenças e a gente vai conhecer as doenças emergentes, as doenças reemergentes, as doenças que têm hoje uma tendência declinante. Então, a gente vai conhecer essas doenças, assim como as doenças que hoje elas são consideradas doenças negligenciadas e que são importantes para a compreensão do perfil epidemiológico brasileiro. E aí a gente passa para a epidemiologia das doenças crônicas. Então, essas doenças que hoje são responsáveis por mais de 60% dos óbitos no mundo todo. Então, a gente vai conhecer a epidemiologia dessas doenças, o que caracteriza uma doença crônica, por que ela é dita crônica e por que a gente chama de DANTs, doenças e agravos não transmissíveis, que incluem aí as crônicas nesse grupo. A gente vai entender também, para prevenir essas doenças, quais são as principais medidas. Então, a abordagem multifatorial dos múltiplos fatores de riscos. E ainda a gente vai estudar a vigilância em saúde, essa vigilância abordada, né, de forma que nós vamos conhecer um pouco da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, da vigilância ambiental, da vigilância em saúde do trabalhador. A gente vai conhecer um pouco, mas principalmente a vigilância epidemiológica, que tem um conteúdo aí mais denso, as doenças de notificação compulsória, o que é uma notificação compulsória,
quando e como se deve fazer a notificação dessas doenças. A gente vai conhecer um pouco o que é uma investigação epidemiológica, o que é um levantamento epidemiológico que é feito pela vigilância. E ainda dentro dessa temática, a gente vai ter aí o estudo dos sistemas de informação em saúde. Então, quais os principais sistemas de informação em saúde que são utilizados, que estão disponíveis para análise da situação de saúde? O que significa? Quais são os documentos ou as fichas que dão entrada à informação nesse sistema? A diferença entre o que é um dado, o que é uma informação e como esses sistemas eles se distribuem. Então aí tem muito assunto, mas são assuntos que eu garanto a vocês que vocês vão estudar neste curso de uma forma muito mais agradável e muito mais dinâmica. Então vocês vão conhecer esses assuntos e principalmente sendo direcionados pela maneira como eles são abordados em prova. Então essa temática, ela foi selecionada de forma que nós observamos o que os principais programas de residência na área da saúde coletiva e da atenção básica à saúde da família, incluindo aí algumas outras áreas na saúde. Quais são as temáticas que são mais cobradas, que são mais pedidas? Então, esses são os temas, são os conteúdos que mais aparecem. Alguns mais são mais cobrados, alguns outros menos, mas algo que é fundamental é o diferencial que esse conteúdo tem para aqueles candidatos que estão fazendo as seleções de prova e que eles conhecem o tema. Então, na maioria das vezes, na saúde coletiva, quem vai fazer prova de residência para a saúde coletiva, saber epidemiologia é o grande diferencial. Por quê? As questões de epidemiologia, elas de fato, elas vão medir conhecimento. Então, muitas vezes, questões da área das políticas de saúde ou da própria legislação, algumas pessoas, às vezes, elas conseguem se debruçar por uma facilidade maior de compreensão, elas conseguem se debruçar sobre a lei, elas conseguem se debruçar sobre a política, esmiuçar essa política e conseguir fazer uma boa prova sem o apoio de um curso ou sem o apoio de um facilitador que domine o conteúdo. Mas na epidemiologia isso é diferente. A epidemiologia é de fato necessário que você tenha um apoio, que você tenha um suporte, que você tenha alguém que facilite os seus caminhos quando vocês adentram nessa temática. Só para vocês terem uma ideia, são vários autores e vários livros necessários para que vocês conheçam essas temáticas, para que vocês adentrem esses conteúdos. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui nesse curso é tudo isso, todos esses autores reunidos, a parte principal que cada um traz, o que ele traz de bom e de positivo em cada temática e todos os nossos anos de experiência estudando e fazendo cursos que utilizam esses conteúdos. Então, espero que vocês estejam bastante empolgados, empolgadas, motivados e motivadas para fazer esse curso. Então, vamos lá com a gente.